Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. É assim, irmãos e irmãs, que a primeira leitura da Santa Missa de hoje se conclui. A leitura do livro do Apocalipse de São João, quando João tem então esta grandiosa visão do templo de Deus que está no céu. Esta visão que mostra para ele então esta batalha que estaria para iniciar entre o filho daquela mulher que aparece vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e o dragão por outro lado, que aparece como esta figura que coloca medo, com diversas cabeças, com diversos chifres, para aterrorizar a mulher. Acontece que aquela grande visão mostra como o poder de Deus se realiza, o poder de Deus acontece, e ele não se realiza nas coisas grandiosas, mas nas coisas pequeninas, nas coisas aos olhos do mundo frágeis e insignificantes. Porque o grande sinal é uma mulher que está grávida para dar à luz. A mulher, no seu momento mais frágil, quando mais precisa da ajuda e da presença de alguém para ali lhe acompanhar naquele momento tão importante de sua vida, que é o momento de dar à luz, que é o momento de trazer a este mundo, ou de colocar neste mundo mais uma vida. Certamente, talvez aqui tenhamos algumas das mulheres que no passado foram até mesmo capazes de passar ou enfrentar este momento sozinhas, talvez sem a ajuda de uma parteira, de um médico, de um enfermeiro, mas normalmente o normal é de que nesta fase ou neste momento a mulher precise da ajuda de alguém, a mulher necessite dos cuidados de alguém, porque ali ela está muito frágil naquele seu momento para dar à luz, momento tão aguardado, momento tão esperado. Este, irmãos e irmãs, é o grande sinal, uma mulher na sua fragilidade, no seu momento mais necessitado da presença, do apoio e da colaboração de alguém. Ali está aquela mulher grávida, pronta para dar à luz, como grande sinal de Deus, porque Deus manifesta, como dizia, o seu poder nas realidades que aos olhos do mundo são insignificantes, aos olhos do mundo são impotentes. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: Deus escolheu aquilo que é insignificante aos olhos do mundo para mostrar o seu poder, para mostrar a sua graça e a sua vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, é então que João contempla no céu, no templo de Deus que está nos céus, esta grandiosa visão com este grande sinal da mulher que dá à luz. E diz São João que depois que ela deu à luz, este filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Esta passagem ou esta referência faz lembrar o momento da vinda de Cristo a este mundo e sua volta para o Pai, a sua descida e a sua subida para o Pai, conforme ele próprio tinha dito:
Vim do Pai e volto para o Pai. Nos diz São João que, nesta visão, o Filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. E aí, logo em seguida, o evangelista João, que escreve este texto, ele vai dizer: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Meus irmãos e minhas irmãs, quando São João diz aqui que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, nós podemos imediatamente pensar naquela passagem de Jesus Cristo: vou preparar-vos um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos, voltarei e vos levarei comigo, para que, aonde eu estiver, estejais também vós. Esta foi a promessa de Jesus: vou preparar-vos um lugar, e quando tiver ido preparar-vos, voltarei e vos levarei comigo. Esta promessa de Jesus, ele a realizou para todos os seus discípulos. E ninguém mais foi discípulo de Jesus do que a Virgem Maria. A primeira, a mais perfeita e a maior dos discípulos de Jesus Cristo. Ninguém mais supera Nossa Senhora no discipulado de Jesus Cristo. Além de mãe, graça grandiosa que ela teve também a graça de se tornar discípula dele. Por isso que Jesus vai dizer em prática a palavra de Deus que nos foi revelada por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, de modo pleno. Ninguém mais obedeceu a palavra de Deus do que a Virgem Maria, colocando-se como serva, como humilde serva do Senhor. E assim, se Cristo diz que vai preparar um lugar e voltará para levar aqueles que lhe pertencem, é claro, irmãos e irmãs, que isso deveria acontecer também com a sua mãe, e especialmente com a sua mãe. E por isso que nela vai se realizar esta promessa de Cristo: voltarei e vos levarei comigo. Isabel, no evangelho de hoje, ela vai proclamar para Maria: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Qual foi a promessa do Senhor? Preparar um lugar, voltar e levar aqueles que pertencem a Ele para onde Ele está. E Cristo está na glória, sentado à direita do Pai, de onde Ele reina até que chegue o momento de entregar tudo nas mãos do Pai. De modo, irmãos e irmãs, que aqui, quando fala a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, contemplando esta mulher como Maria, sabemos então qual foi o lugar que Deus preparou para ela. Ao lado do seu Filho, na felicidade do paraíso, no reino eterno. E Maria para ali vai, em seu corpo e alma. É o mistério de fé que nós hoje celebramos, a Assunção de Maria. Maria elevada. Existe uma diferença no nome entre ascensão e assunção. A ascensão é de Jesus. Jesus volta para o Pai. Jesus não é levado para o Pai. Jesus volta porque Ele é Deus. Do Pai saí e para o Pai voltarei. Maria, ela é elevada.
porque ela é criatura, porque ela não é deusa. Ela precisa então ser levada ao paraíso em seu corpo e alma, para assim poder participar já da vitória de Cristo. Irmãos e irmãs, celebramos com Maria aquilo que acontecerá com todos no final dos tempos. Diz São Paulo, que diz o próprio Cristo, que no final dos tempos, quando ele voltar, todos ressuscitarão, uns para a condenação eterna, outros para a glória eterna, mas todos ressuscitarão. Quem crê, quem não crê, quem é católico, quem é ateu, quem é protestante, quem pratica qualquer que seja a religião ou nenhuma religião, todos ressuscitarão. E o que é a ressurreição? É a união da alma ao corpo. A alma que voltará a se unir ao corpo. Como isso acontecerá, nem a igreja sabe dizer que acontecerá. Porque aconteceu com Jesus, isto que Paulo proclama na segunda leitura da Santa Missa de hoje. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Foi o primeiro, mas não o único. Acontecerá com todos. Todos ressuscitarão. Todos terão, no final dos tempos, a sua alma unida ao corpo, para que corpo e alma unidos participem ou possam gozar da recompensa por aquilo que fez. Alguns irão para o castigo eterno, não apenas na sua alma, o que acontece logo após o julgamento pessoal, quando de nossa morte. Após a morte, cada um é julgado pessoalmente. E ali, após a morte, já está também destinado ou colocado o fim da pessoa. Céu ou inferno, ou então ainda o paraíso, como tempo de purificação para entrar no reino dos céus. No final dos tempos, será então confirmada esta sentença, ou céu ou inferno, só que agora a alma unida ao corpo. A alma que se alegrará eternamente unida ao corpo, ou pelo contrário, a alma que, unida ao seu corpo, penará por toda a eternidade no castigo do inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos então em Maria algo que acontecerá com todos, a ressurreição, a união do corpo e da alma, sendo que em Maria nós acreditamos que ela, terminado o curso de sua vida terrestre, foi elevada à glória do céu, participando assim já da realeza de Cristo. Mas, padre, não aconteceu isso com ninguém, porque só aconteceu com Nossa Senhora, porque Deus em Maria quis nos dar um sinal de esperança para todos nós. Maria não é deusa, e todos nós sabemos disso. Ninguém daqui duvida disto. Maria é criatura, é diferente de Jesus. Jesus é homem, mas Jesus é também Deus. Ele, sem deixar de ser Deus, assumiu a nossa natureza humana. Portanto, em Jesus existe uma única pessoa em duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Maria não tem natureza divina. Maria é apenas e somente 100% a natureza humana. E Deus então quis antecipar em Maria aquilo que ele reserva
para aqueles que permanecem fiéis a Ele e ao seu Filho até o final. Talvez alguns gostariam de protestar contra isso, de dizer que isso não aconteceu ou de dizer que isto não é possível. O evangelho desta semana, lá de sexta-feira, vai mostrar Jesus trazendo uma parábola comparando o reino dos céus como um dono de uma vinha que saiu para contratar trabalhadores. Chamou alguns de 5 horas da manhã, outros de 7 horas, outros de 9 horas, outros de 3 horas e, por fim, outros de 5 horas da tarde. Combinou com os primeiros que daria 1 moeda de prata a cada um. Chegado o final do dia, o patrão mandou que todos fossem chamados os empregados e começou a pagar por aqueles que tinham chegado por último às 5 horas da tarde e pagou para estes 1 moeda de prata. Foi pagando, por fim foram receber aqueles que tinham sido contratados primeiro, às 5 horas da tarde. E quando eles foram receber, receberam também o pagamento de 1 moeda de prata. Eles então, não conformados com o pagamento, que havia sido combinado com eles este valor, vão então reclamar com o patrão, porque ele pagou de modo igual para todos, sendo que eles tinham trabalhado o dia inteiro, o dia completo. E então o dono da vinha vai perguntar àqueles que contestaram o pagamento: tu estás com inveja porque eu estou sendo bom com estes que foram contratados por último? Por acaso eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que me pertence? Eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que me pertence? Meus irmãos e minhas irmãs, termina a leitura de hoje com esta frase que o evangelista escuta: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. De quem pertence a salvação? A Deus. É Deus quem salva. É Deus quem reserva a felicidade do paraíso para os seus filhos e filhas. Ele pode dispor quando Ele vai conceder o paraíso a uma pessoa. A Maria, Ele antecipou, porque Ele tinha o poder para isso. Ele antecipa em Maria o que fará com todos os discípulos do seu Filho Jesus. E assim, Maria se torna para nós como um sinal de esperança. Aqueles que permanecem fiéis até o fim, junto com a Virgem Maria, estarão com Cristo no reino dos céus. E assim, nós podemos já hoje também proclamar esta palavra que São João ouviu no céu. Agora realizou-se a salvação. Em Maria, a salvação já se realizou. Em Maria, a salvação já se contemplou. Em nós, a salvação acontece, mas ainda em nós ela é promessa esperando a realização plena. Em Maria não é mais promessa, em Maria já é realidade. Maria já é salva completamente, Maria já é salva plenamente, Maria é também salva pelo Cristo Jesus, porque Maria não tem poder de salvar a ela própria, ela é salva pelo sangue do Cordeiro, o sangue que Cristo derramou na cruz para salvar a todos, inclusive a sua própria mãe. Agora nela já acontece a salvação de modo pleno, não apenas a salvação de sua alma, mas também
a salvação do seu corpo, porque este foi o querer de Deus, porque esta foi a vontade de Deus, assim como foi o querer de Deus escolher Maria para ser a mãe do seu filho, assim como foi do querer de Deus fazer de Maria a mãe do seu filho. Era o querer dele, e ninguém pode impor o seu próprio querer ao Senhor, ao Deus de toda a criação. Basta então, irmãos e irmãs, aceitarmos o querer de Deus. Ele quis salvar Maria, não apenas em sua alma, mas desde já salvar Maria em seu corpo e em sua alma. Para nós a salvação acontece na alma, enquanto a nossa alma ficará esperando o julgamento final para se unir ao corpo, para que corpo e alma unidos possam assim gozar da salvação plena, da salvação completa. Maria já vive a salvação completa, a salvação plena. Maria é também alguém que foi salvo no sangue do Cordeiro. Peçamos então, irmãos e irmãs, a Nossa Senhora, aquela que já é salva na sua alma e no seu corpo, para que ela nos ajude a perseverar na caminhada, para que ela nos ajude a irmos até o fim, seguindo os passos do Mestre Jesus, para que em nós aconteça também o que aconteceu a Maria, e acerca de cada um de nós possa ser dito aquilo que Isabel disse com relação a Maria: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis e assim termos a salvação realizada em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta passagem do livro do Apocalipse, quando mostra que já em Maria se realizou o poder e a salvação de Deus. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Maria é levada em corpo e alma à glória celeste.